Boa tarde, meio-dia, sexta-feira, 27 de junho de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Fórum Digital de Venda Nova inaugura exposição e exibe documentário sobre a região. Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide que município vai ter que pagar direitos autorais. EGEF realiza seminário mestrado profissional em Direito, Desafios e Perspectivas. E ainda, uma conversa com o juiz diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte, que dá mais detalhes sobre a exposição do Fórum Digital, que traça um panorama sobre a história de Venda Nova. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Fórum Digital de Venda Nova inaugura exposição e exibe documentário sobre a região. Fabrício Veloso. O Fórum Digital de Venda Nova, em Belo Horizonte, recebe a exposição Há de Servir Este Livro, um olhar sobre a história de Venda Nova. A mostra reúne fotos, ilustrações, documentos históricos e livros com registros da vida civil dos moradores da região desde o século XVIII. No acervo estão expostos elementos da cultura e da sociedade brasileira das épocas da colônia e do império, como cartas de alforria de escravizados, cessão de imóveis, inventários e até documentos que relatam a repressão de comportamentos inadequados para a época. Todo o material foi organizado pelo TJMG por meio da EGEF e emprestado pela Paróquia de Santo Antônio e pelo Cartório de Notas e Registro Civil de Venda Nova. O tabelião titular do cartório, Eduardo Calais, fala sobre a importância de apresentar ao público parte da história notarial de Venda Nova. Grande parte desses 314 anos de história de Venda Nova estavam também nos livros do cartório. Então foi uma oportunidade que a gente teve de compartilhar isso com o tribunal e conhecer também esse acervo que muitas vezes era pouco manuseado, para estar aqui hoje colocado à disposição, da população de Belo Horizonte, de Venda Nova, para que pudesse conhecer parte da história através dos livros do cartório. A inauguração da exposição contou com a presença de autoridades, representantes da comunidade e de magistrados do TJMG. O presidente da Corte Mineira, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, destaca a aproximação do Poder Judiciário com os moradores da região. É um ganho imenso, né? Quem não conhece a sua história, que é o passado, não sabe como se posicionar no futuro. E o fato de nós termos o nosso Fórum Digital aqui, a Venda Nova, e comemorarmos a história de Venda Nova, apresentando essa exposição, é sinal que o Tribunal de Justiça já está enraizado aqui em Venda Nova e só temos a estreitar ainda mais essa parceria. Na abertura da mostra, foi lançado ainda o documentário Desvendando Venda Nova. A produção do TJMG reconta a história de 314 anos da região por meio de documentos históricos, fotografias e relatos recolhidos na comunidade e em instituições locais. Você confere o documentário no YouTube pelo canal @TJMGOficial. Já a exposição Há de Servir Este Livro, um olhar sobre a história de Venda Nova, pode ser visitada até 25 de julho, de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e 6 da tarde, no Fórum Digital de Venda Nova, Rua Padre Pedro Pinto, 422, no bairro São Tomás. A entrada é gratuita. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Justiça condena a agência de turismo a indenizar consumidoras que não conseguiram embarcar em voo com animal de estimação. Os detalhes com Isabela Melano. Uma agência de viagens foi condenada a indenizar mãe e filha em cerca de R$5 mil por danos materiais e R$5 mil cada por danos morais, por não conseguirem embarcar em um voo com um cão. O destino da viagem era a Espanha. Elas disseram que compraram as passagens aéreas no valor total de quase R$8 mil para elas e o cão de estimação. Logo no primeiro trecho da viagem, a empresa aérea, baseada em regras internas, impediu o embarque do animal. Com a proibição, as mulheres tiveram que cancelar as passagens e adquirir outras. Como consequência, a agência devolveu a elas apenas parte do valor que tinham gasto, impondo uma multa de R$ 4.900. Na justiça, elas pleitearam indenização por danos materiais e morais.
A agência alegou que o serviço limitou-se à intermediação da compra e venda de passagens aéreas que foram devidamente emitidas, não podendo se responsabilizar pelo não deferimento do embarque do animal de estimação. A empresa argumentou ainda que as mulheres tinham ciência quanto às taxas e multas por cancelamento. Em primeira instância, a empresa de turismo foi condenada. Segundo a magistrada responsável, a agência tinha a obrigação de prestar todas as informações às consumidoras para que não houvesse problemas, mas se omitiu. Diante da decisão, as consumidoras recorreram ao tribunal, pleiteando o aumento do valor do dano moral. A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão anterior da comarca de Cambuí. O relator, desembargador Marcelo Pereira da Silva, julgou que o valor estabelecido em primeira instância era suficiente para evitar a repetição da prática pela empresa condenada, além de não representar enriquecimento sem causa às mulheres. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. Em outra decisão, o TJMG decide que município terá que pagar direitos autorais. Confira com Denise Guimarães. A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve entendimento da comarca de Carmópolis, que responsabilizou o município sede a pagar os direitos autorais referentes a atrações musicais de um rodeio. A Justiça entendeu que a incidência de juros é devida a partir da data da festa e aumentou para cerca de R$23 mil a quantia a ser recolhida. O ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ajuizou a ação contra o município e os organizadores do rodeio, pleiteando o recebimento dos direitos autorais das obras executadas na festa, realizada em 2016. Além disso, o ECAD pleiteou a incidência de 10% sobre o valor, na forma de multa. O município se defendeu sob o argumento de que não tinha responsabilidade na promoção da festa, por isso não poderia ser responsabilizado. Segundo a prefeitura, a atuação limitou-se à acessão do espaço para o Sindicato dos Produtores Rurais de Cláudio pudessem realizar o evento. A argumentação foi rejeitada. Em primeira instância, a Justiça fixou em R$20 mil o valor a ser pago ao órgão fiscalizador, com a correção incidindo desde a data da citação. Diante da decisão, tanto o ECAD quanto o município recorreram ao tribunal. O desembargador Wagner Wilson votou pela manutenção parcial da sentença. Ele considerou que os juros deveriam incidir sobre o valor desde o dia em que foi realizada a festa e não a partir da data da citação. Contudo, baseado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o relator entendeu que a multa de 10% não era cabível. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Denise Guimarães. A seguir, EGEF realiza seminário mestrado profissional em Direito, Desafios e Perspectivas. E ainda, uma entrevista com o juiz diretor do Foro da Comarca de BH. Voltamos em instantes. EGEF realiza seminário mestrado profissional em Direito, Desafios e Perspectivas. Mércia Lívia. A EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, promoveu o seminário Mestrado Profissional em Direito, Desafios e Perspectivas. A ação contou com parceria da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Ouro Preto e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Na abertura do evento, o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, foi representado pelo desembargador e professor da UFMG, José Marcos Vieira. O seminário teve como público-alvo o corpo técnico da EGEF e docentes das 3 universidades parceiras, além de membros da rede de escolas de administração pública. As palestras foram proferidas por especialistas e coordenadores de programas de mestrado profissional em Direito reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas
pessoal de nível superior. A proposta foi fomentar um espaço de diálogo que contribua para a qualificação das equipes técnicas da EGEF e do corpo docente da UFMG e da UFOP, preparando-as para o desenvolvimento e consolidação dessa nova modalidade de mestrado nas respectivas instituições. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Nesta quinta-feira, como já mostramos com o repórter Fabrício Veloso, foi inaugurada no Fórum Digital de Venda Nova uma exposição que traça um panorama sobre a história da região que começou a ser colonizada por volta de 1711. A repórter Sandra Pedrosa conversou com o juiz-diretor do Foro da comarca de BH, Sérgio Fernandes, sobre a importância desse evento para o município que surgiu muito antes da capital mineira. Vamos ouvir. Entrevista. O Fórum Digital de Venda Nova inaugura a exposição Há de Servir Este Livro, um olhar sobre a história de Venda Nova. Ela fica aberta ao público até o dia 25 de julho. Para saber um pouco mais sobre a exposição, converso agora na Rádio TJ Minas com o juiz Sérgio Fernandes, diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte. Olá, doutor Sérgio, uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Olá, a satisfação é minha. Obrigado. Conta pra gente como que surgiu a ideia dessa exposição lá em Venda Nova. Na divulgação, a própria divulgação, né, do ponto de inclusão digital, que nós chamamos de Fórum Venda Nova, nós entendemos assim, como fazer naquela cidade, naquela região, né, tão histórica. E a partir daí, os jornalistas da comunicação do Tribunal de Justiça, eles saíram a campo em busca de informações e eles foram se encantando com a história de Venda Nova. A partir daí surgiu o projeto de um documentário e da exposição desses livros históricos. O que vai ser apresentado? O que o público vai encontrar? Qual é o conteúdo que está previsto nessa exposição? Venda Nova, ela é mais antiga que Belo Horizonte, né? Venda Nova, a história de Venda Nova é muito bonita. Se a gente pensar, o próprio Fórum Digital, ele está na rua Padre Pedro Pinto, antiga Rua Direita, que antigamente era um caminho, né, o caminho de tropeiros, que traziam das Gerais para as Minas os víveres. Então, a partir dali, foi se estruturando as vendas, né? E vem a estrutura das Venda Nova, e a comunidade e as famílias. Então, você tem aqueles registros, que a gente vai ter registros, que Venda Nova vem desde registros do século XVIII, mas a gente trouxe registros do século XIX sobre as relações familiares, sobre as relações sociais que ali existiam. Então, são vários livros muito interessantes, livros históricos únicos, né, que vão passar muito sobre essa história de Venda Nova. E a questão do documentário, ele mostra também uma questão mais contemporânea a respeito da efervescência cultural de Venda Nova. Até chegar ao Fórum Digital, que também é um marco ali para a região. É muito importante, a gente está falando de uma região com 270 mil habitantes e o próprio Fórum Digital, ele tem o escopo de atender até uma estrutura do vetor norte, né, da capital mineira. Então, é muito importante essa presença desse, que eles falam como se fosse um hub, né, ou seja, uma conexão, um centro de vários ramos da justiça com atendimento integrado. E quais são os tipos de serviços que o cidadão pode procurar no Fórum Digital, doutor? Hoje, na parte da Justiça Estadual, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente tem um atendimento integrado, que vai desde a questão do juizado especial, né, que o juizado especial ele faz ali a termação, são feitas audiências por videoconferência, também o SEJUSC nas audiências de conciliação, as informações na área da Justiça Comum, nós temos servidores lá, então a pessoa não precisa deslocar nesse caso para o centro, ela pode obter essas informações lá. O Tribunal Regional do Trabalho já está prestando serviços lá também. Estamos em contato, ontem tivemos reunião com o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, né, que é o Sistema Previdenciário, e também a Defensoria Pública, a própria Prefeitura de Belo Horizonte na área dos PROCONs. A ideia é você ter quanto mais serviços na área do sistema de justiça, melhor. Sim. Então vamos divulgar e deixar, né, um convite aí para que todos possam visitar e conhecer, né, a exposição em Venda Nova. Vamos deixar esse convite para a população. Um convite a todos, não só, né, a comunidade de Venda Nova, mas a toda Belo Horizonte, conhecer um pouquinho da sua história, porque é conhecendo a sua história que você forma o seu presente e pensa no futuro melhor.
Com certeza. Muito obrigada, doutor Sérgio Fernandes, aqui participando com a gente na Rádio TJ Minas. Eu que agradeço, muito obrigado. Gente, a exposição então é aberta ao público, é gratuita, né? No horário de atendimento do próprio Fórum Digital, entre 9 da manhã às 5 da tarde. E essa exposição vai ficar aberta até o dia 25 de julho. Imperdível, gente. Obrigado, Sandra. Obrigado, diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte. E para completar, a exposição é aberta ao público, como já foi dito, e está no endereço Rua Padre Pedro Pinto, 422. Telefone de lá, 31-3219-5680. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. E na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos e um excelente final de semana.